Vamos falar um pouquinho, então, de como que está a situação da impermeabilização dentro das universidades que vocês trabalham e o que vocês veem por aí. Como é que está sendo tratado esse assunto na graduação da engenharia civil hoje? Na graduação não se trata esse assunto. Ele provavelmente é um item que se fala numa matéria que chama técnicas de edificação, que era o que eu tinha, né, quando eu me formei. E se fala muito rapidamente da necessidade, mas não se explana técnicas, materiais, não se fala sobre a diferença das estruturas, o que pode, o que não pode. Simplesmente o aluno vai cru para o mercado de trabalho falando sobre impermeabilização. Eu dou aula de materiais de impermeabilização em pós-graduação, e o que eu percebo dos meus alunos, eu faço isso já há muitos anos, que eles chegam conhecendo o material mais básico que existe da impermeabilização, né? Não que esteja errado, mas eles conhecem os primeiros que tiveram, sendo que hoje a gente fala no mercado em mais de 30, 40, 50 materiais de impermeabilização disponíveis, né? De acordo com necessidades, desempenhos, tipos de estrutura, enfim, uma variedade de informações que você precisa ter para escolher um sistema de impermeabilização. Né? Impermeabilização não é só impedir que a água passe, mas sim é proteger, desenvolver vida útil para aquele sistema, proteger aquela estrutura. E os alunos não sabem nada sobre isso. É. E como é que tem sido lá na Unip? Nas universidades onde eu leciono, nós abordamos de forma bem superficial, né? Dentro das disciplinas do currículo da grade dos cursos de engenharia civil, como as disciplinas de técnicas construtivas ou práticas das construções, ou então dentro da abordagem sobre os materiais, né? Dentro da disciplina de materiais de construção, é abordado como parte da ementa da disciplina, né? Tornando algo assim muito superficial, né? Algo que poderia sim estar trabalhando melhor dentro das grades curriculares dessas instituições e dos cursos de engenharia civil como um todo, né? Na minha concepção. Tá, Julie, você passou por talvez essa dificuldade também e foi lá e encarou um mestrado e a sua dissertação foi em cima de impermeabilização. Foi. E aí, você estava com uma base já para poder fazer o mestrado, não? Sim, sim. Quando eu cheguei para submeter a candidatura, foi algo um pouco fora da curva, inclusive, né? Eu cheguei propondo esse tema para a professora orientadora e para ela era um desafio também, né? Lá na escola de engenharia da Poli, não se há a cultura, né, de estudar esse tipo de sistema, geralmente é mais voltado para o concreto, não é? Para cerâmicas, argamassas. E a impermeabilização meio que foi algo novo, um desafio, e o qual eu sou muito grata a ela, inclusive, por ter topado esse desafio. Mas a pergunta, eu cheguei com uma base, porque lá na graduação, não tive a disciplina de impermeabilização, obviamente, mas a minha orientadora da graduação, ela tratou brevemente, eu não me lembro se foi em materiais ou se foi na disciplina de técnicas construtivas. Mas, em paralelo, eu trabalhava já no mercado, na UFMG na época, e lá tem uma equipe de impermeabilização na universidade, assim, esplêndida, não é? E com eles, indo para o campo, eu comecei a notar a impermeabilização. Então, eu ainda era graduanda e trabalhando, comecei a me interessar. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, estudar isso no meu TCC. E aí eu apresentei o TCC nos simpósios, a Miguel deu oportunidade, né? E foi fantástico, daí em diante. Mas só para falar da graduação, né, respondendo a primeira pergunta, durante o mestrado, eu fiz, né, o estágio PAI, que é o estágio de docência na disciplina de tecnologia e produção de edifícios, lá na Poli. E desde que o meu tema, né, é esse, os professores começaram a me convidar para lecionar essa aula, né, que trata da impermeabilização dentro dessa disciplina. E desde então, sempre sou eu, né, eu até agradeço aos professores pela oportunidade, sempre sou eu que tenho dado esta aula, né, dentro do curso, que é uma aula de aproximadamente 1h40. Então, ao longo de 5 anos, tem 1h40, né? Basicamente. Então, eu chego trazendo para eles o panorama do que são os sistemas, do que são os materiais, basicamente. E na disciplina, eles têm um pouco do contato de como eles têm que pensar a impermeabilização dentro dos métodos construtivos, né? Mas, basicamente, é isso. É 1h40, no máximo 2 horas. Uma carga horária de quanto no curso de engenharia? 3.000 e poucas horas, não é? 3.800, 4.800. Sim. Ou seja, se ele for lá no canal do YouTube do Professor das Obras, ele tem mais horas
de impermeabilização do que na Certamente. faculdade. Certamente. Não é? Mas veja, é algo difícil, porque o curso é muito denso, entende? Os alunos, eles sofrem, você vê, eles ficam integral estudando um monte de disciplina, não é? E aí tem as optativas, e daí se eles querem seguir alguma área mais um pouco específica, eles vão para optativa. Talvez uma boa solução seria a impermeabilização ser uma optativa,